atrapalhando. Agora, Valu, tô há algumas semanas acompanhando também a imprensa argentina falando do Cruzeiro, que teoricamente o Cruzeiro chegou aos trancos e barrancos e, de fato, em algumas partidas o Cruzeiro deixou a desejar na Copa Sul-Americana e que o Cruzeiro é um adversário mais fraco do que o Corinthians, que foi a semifinal contra o Racing. Como que você encara isso tudo, essa opinião de analistas da Argentina e como que você está vendo esse contexto, contagem regressiva, Valu? Boa tarde para você, Lu. Boa tarde para todos os amigos, Leandro, Gabriel, o Xará, Tiagão e os telespectadores. Cara, aquilo, né? Às vezes você vai fazer alguns recortes, algumas análises do ponto de vista que deixa, de repente, o seu público mais confortável. Se você quiser olhar a temporada do Cruzeiro como um todo, mesmo ele tendo chegado assim aos trancos e barrancos, né, como colocou a imprensa argentina, a gente tem que olhar daqui o Cruzeiro nessa Copa Sul-Americana trocou de técnico e trocou de dono. Se você souber alguma história de um time que conseguiu alcançar uma final de Copa tendo essas duas trocas, nós estamos falando de troca de técnico e de dono. Técnico normal aqui no Brasil. E no Campeonato Nacional, em que pese o Corinthians hoje está apenas a 3 pontos atrás do Cruzeiro, mas o Corinthians a gente sabe, ele até a última partida contra o Cruzeiro, ele viveu um campeonato de lutar contra o rebaixamento. Então aquela coisa, o Corinthians realmente tem jogadores... alguns no ataque especialmente talentosos, mas ainda assim, mesmo com a troca do Diniz, eu considero o Cruzeiro um time mais equilibrado e que vai sim chegar em condições, na minha opinião, já disse isso com relação às Copas, o Guerreiro está aqui, pode falar muito melhor, já 2 jogos já seriam aquela coisa que o time, às vezes, que nem está melhor, se fizer um jogo encaixado, leva essa vantagem para o outro e complica. A gente já viu times muito mais qualificados que o Racing, que merece todo o respeito, não terem essa condição de virar uma partida depois de um resultado reverso, que dirá em uma partida, o Lu. Então é tudo realmente muito bem dividido. O Cruzeiro, a maneira que se preparou para essa final, me agrada e é particular de cada um. Muito silêncio, jogadores falando pouco, só as interações mesmo ali obrigatórias com a Sul-Americana. Os argentinos a gente sabe como são, os uruguaios, do jeito deles, mas a mim agrada muito como foi conduzida essa preparação do Cruzeiro até o dia de amanhã. Agora, Tiagão, algo que me preocupa no Cruzeiro, fazendo recorte dos últimos jogos, é a questão da intensidade. O que o Racing tem de sobra, vive uma grande fase. Eu acho que até tecnicamente, jogador por jogador, o Cruzeiro tem até mais time. Mas me preocupa uma intensidade numa decisão. Como que você está vendo esse cenário todo para amanhã? Fala, Lu, boa tarde a você, os colegas aqui, principalmente todo mundo que está ligado aí na tela da Band. Eu acho que isso não deve faltar ao Cruzeiro amanhã, muito em vista pelo técnico que tem, né? O Fernando Diniz, ele é um treinador que cobra isso a todo momento dos seus jogadores e a gente até viu que para o Cruzeiro chegar à final da Copa Sul-Americana, o primeiro jogo contra o Lanús, o Cruzeiro entrou ali meio apagado e se cobrou muito essa intensidade no segundo jogo, algo que a gente viu aí na Argentina. Lógico, o Cruzeiro não apresentou um futebol vistoso, mas a famosa vontade a gente viu que os jogadores apresentaram dentro de campo. E assim, acho que isso vai muito de cada um, né? Porque se o cara veste a camisa do Cruzeiro, um dos principais clubes do continente, o cara não tem a satisfação e a vontade de entrar em campo disputando um jogo de final de Copa Continental, acho que muito difícil. Mas acho que o torcedor do Cruzeiro, ao meu ver, pode ficar tranquilo. Acho que isso não vai faltar aos jogadores amanhã. Os cruzeirenses esperam. Sabe quem está chamando? Everton Guimarães, o mestre, está chamando para falar dessa decisão. Boa tarde, meu mestre. Buenas, muchachos. Buenas tardes. Boa sexta a todos. Tô vendo a resenha aí e era o assunto que a gente estava destacando agora no Jogo Aberto, sabe? Sobre essa questão de quem é favorito e tal. Até um 51-49 lá pro Racing. Mas, gente, é aquela velha história de ser um jogo só, sabe? O intangível está presente. Então, assim, eu coloquei um 51-49 pro Racing, mas eu acho que tá muito... Quer dizer, eu acho que até o próprio percentual que eu coloquei, né, Lu? Já coloca, já demonstra que não há um amplo favoritismo para ninguém, não. O Cruzeiro tem muitos jogadores cascudos,
sabe? Treinador atual, campeão da Copa Libertadores, para mim faz diferença. Então, assim, eu entendo que a coisa está muito parelha e é um ligeiríssimo, muito pequeno favoritismo para o Racing pelo momento que o Racing está passando. Está lá disputando título, com chance ainda de ser campeão argentino e tal. Então eu não consigo colocar um amplo favoritismo para nenhum dos lados, não. Acho que está muito parelho. Daqui a pouco o Everton volta, e já que ele sei que estudou também muito o Racing, tem bons jogadores, a gente vai falar de alguns jogadores especiais daqui a pouco. O que você espera dessa decisão, Gabriel? Espero que o Racing venha com muita força de vontade para cima do Cruzeiro, Luciano, porque principalmente é um time que gosta de marcar pressão. E acho que um dos gatilhos pode acabar sendo o Wallace, caso seja titular, porque a bola tem queimado no pé do Wallace, então um gatilho de pressão, claro, que pode acontecer se a bola queimar no pé do Wallace, os jogadores vão juntar. Eu tenho certeza que o Quinteiro, mesmo sendo um jogador que tem um rendimento físico muito abaixo do esperado, sendo camisa 10 e tal, mas ele nunca jogou mais de 36 jogos numa temporada, olha que loucura. Mesmo tendo esses problemas físicos evidentes, na final tenho certeza que ele vai tendo intensidade durante 90 minutos, não tenho dúvida disso. Então são jogadores que vêm para poder acossar o Cruzeiro, para poder tentar roubar a bola durante a fase de construção do Cruzeiro, que é uma coisa que o Fernando Diniz corre muitos riscos. É um jeito do estilo do Fernando Diniz jogar e por isso ele está disposto a correr os riscos, mas de toda forma, é engraçado que quando entrevistou no Roberto Gaúcho, né, ele fala que os jogadores do Racing 92 tinham jogadores de seleção e tudo mais. Hoje não é mais essa potência. O futebol hoje está muito desequilibrado em favor dos brasileiros e por isso eu vou dar o favoritismo de 51-49 para o Cruzeiro. Ô Guerreiro, bate a saudade nessas horas, decisão assim, para o jogador? Como é que é para o jogador? É lógico que cada um reage de uma forma diferente. Alguns preferem ficar mais tranquilos, outros procuram algo para fazer porque a ansiedade é muito grande. Você se preparava como nessas horas? Você que já passou por algumas decisões na carreira, como é que era a preparação, essas últimas preparações antes do jogo? Primeiro que bate sim muita saudade, né? Principalmente um jogo, uma final, né? De magnitude, né? Desse tamanho aí, acho que bate a saudade sim, né? A gente fica muitas vezes relembrando também os momentos que a gente passou, né? Mas infelizmente ou felizmente a idade chega, né? E a gente tem que parar, né? E tomara que dê certo em mais uma final, o Cruzeiro consiga, né, colocar seu nome mais uma vez numa história e uma história gigantesca que o Cruzeiro tem. Eu costumava me preparar, ficar quieto no meu quarto. Ficava quietinho no meu quarto, escutando uma música, lendo um livro, não via televisão, né, não escutava o que a imprensa falava, eu focava principalmente essa imprensa, né? no jogo, eu focava aqui principalmente também no adversário que eu ia marcar muitas vezes, eu olhava vídeos, né, comparava se ele saía mais para a direita, mais para a esquerda, que na minha função como volante, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, eu era responsável para marcar o melhor do time, o camisa número 10. Um quinteiro da vida. Um quinteiro da vida, né? Ou do outro lado, né? O Mateuzinho, né? Que é do Cruzeiro, né? Então eu sempre pegava o número 10. O número 10 sempre era os melhores da equipe. E eu tinha que estudar muito o adversário, né? E é diferente jogar contra o argentino? É diferente? Que a gente já viu, eles já estão fazendo catimba fora do campo, né? Comemorando título, isso, aquilo, a imprensa argentina colocando que praticamente já ganharam o título, só que eles esqueceram que a Argentina ganhou a Copa do Mundo como? Nos trancos e barrancos, tanto que perdeu a primeira também. E eu gosto desse Cruzeiro sim, vem aos trancos e barrancos, mas vem se fortalecendo cada vez mais. Então o Cruzeiro vai chegar, está chegando nessa final com força boa e, né, com uma energia muito boa também, que a gente está sentindo essa energia muito boa e vai dar certo. Vou falar em energia.